Então, vocês vejam, esse tipo de explicação soa anormal para nosso ouvido, né? Soa anormal, porque parece um absurdo quando você observa isso a partir do ponto de vista do senso comum. Thomas Wright, que era um pastor anglicano, e ele vai dizer justamente isso. Ele vai dizer, me perdoe, Hume, me perdoe esses grandes filósofos, John Locke, David Hume, me perdoe eles, mas essas afirmações que vocês estão fazendo aí é um completo absurdo. É um completo absurdo, vai de encontro ao senso comum. Os autores eles podem influenciar outros autores, não só diretamente, através do influxo direto de ideias, da inspiração direta de ideias, mas também de modo indireto, por meio, por exemplo, da crítica. E é o que acontece aqui. John Locke ele é influenciado por Descartes, apesar dessa influência ser mais uma influência uma influência crítica, ou seja, uma influência negativa. John Locke vai partir de algumas coisas que René Descartes levanta e vai criticar a filosofia cartesiana, né? Principalmente a proposição da filosofia cartesiana que defende a existência de ideias inatas. David Hume, ele vai, junto com George Berkeley, ele vai tirar consequências da interpretação que é proposta por John Locke, nas obras de John Locke, a respeito do conhecimento humano. E eles vão concluir certas coisas. Berkeley vai fazer uma primeira conclusão, ele vai afirmar que o conhecimento humano não pode dizer respeito a nada de independente do espírito humano, reduzindo assim o conhecimento humano apenas a objetos espirituais, objetos do entendimento humano espirituais, enquanto que David Hume afirmará, a partir da crítica que é feita a Berkeley e a John Locke, ele tirará as consequências últimas desse tipo de empirismo, proporá uma teoria completamente cética a respeito da existência do eu, de Deus e do mundo, negando que nós possamos ter qualquer conhecimento a respeito dessas coisas. Tudo que nós sabemos a respeito dessas coisas, da existência de Deus, do eu e do mundo, são apenas consequências do uso do nosso instinto. Eu apresento aqui para vocês as 4 obras fundamentais dos empiristas. A primeira obra fundamental se chama Ensaio sobre o Intelecto Humano, é uma obra de John Locke. A segunda obra são as Investigações sobre o Entendimento Humano. Vejam como são próximos os nomes, os títulos das obras, né? Ensaio sobre o Intelecto Humano, depois Investigações sobre o Entendimento Humano. A gente poderia traduzir, inclusive, Investigações sobre o Intelecto Humano, de David Hume. Depois, Tratado sobre os Princípios do Conhecimento, que é uma obra de George Berkeley, e depois há uma tradução dessa obra numa linguagem mais simples, mais popular, no escrito que George Berkeley vai denominar 3 diálogos entre Hillas e Philonous. E depois a obra de Thomas Hobbes, Investigações sobre a Mente Humana segundo os Princípios do Senso Comum. Vejam que os nomes são bastante semelhantes, o nome das obras, né? O ponto central dessas obras, como vocês podem notar aí, é a questão do conhecimento humano. E como nossa disciplina de História da Filosofia, ela está focada nessa época da modernidade, entre racionalistas e empiristas, no qual se dá um confronto entre racionalistas e empiristas, nós elegemos essa temática, a temática do conhecimento humano, como o fio condutor da disciplina, né? Então a gente vai, de fato, fazer menção a essas obras. Quais são as bases do empirismo? A primeira base, a primeira afirmação do empirismo é essa: a única fonte do conhecimento é a experiência. Ao contrário do que dizia, por exemplo, Cartésio. Vamos fazer sempre o confronto em relação a Cartésio, porque, de fato, esses empiristas, eles, principalmente John Locke, propõem suas ideias sempre em confronto com as ideias cartesianas. Então, Cartésio dizia que o conhecimento humano ele se funda em ideias inatas, e a partir dessas ideias inatas é que se vai tirando outras conclusões a respeito de outras ideias, derivando do conhecimento que ele tem da primeira ideia inata, que é a ideia do cogito, derivando daquelas 2 características de todo conhecimento adequado, que seria a clareza e a distinção, e aplicando isso aí também no conhecimento de outras coisas. Os empiristas não vão aceitar esse pressuposto, né? Para eles não existem, de fato, ideias inatas. A única fonte do conhecimento é apenas a experiência. E depois a gente vai notar a transformação o significado disso, ou seja, de se afirmar que a única fonte do conhecimento é a experiência, a transformação que o significado dessa frase ela vai sofrer na passagem de John Locke para Berkeley e para Hume. Outra observação também importante é essa aqui: o objeto da experiência, já que o conhecimento, a fonte única do conhecimento é a experiência, é preciso também se perguntar, mas o que é o objeto da experiência? O que é a experiência? Então, o objeto da experiência não é a coisa externa, não são as coisas externas, mas as representações, ou seja, as representações mentais, os conteúdos mentais
que nós temos das coisas externas. Então, atenção para isso, pessoal. Olha o princípio levantado já por John Locke. A única fonte do conhecimento é a experiência. E, de fato, o objeto da experiência que nos é cognoscível não são as coisas externas, mas são as ideias. As ideias, ou mais propriamente, porque ele não vai falar apenas só de ideias, ele vai dizer que ideia significa todo e qualquer objeto de pensamento. Então, o objeto da experiência são os objetos de pensamento, são as representações. É isso que John Locke vai dizer. Então, uma das frases mais famosas de John Locke é essa aqui, e vai ser derivada também de uma certa tradição aristotélica. Os empiristas, eles têm um pé também no aristotelismo. Aristóteles já afirmava isso, e Tomás de Aquino também afirmou isso posteriormente a ele, a Aristóteles, o fato de que não há nada no entendimento humano, ou seja, nada no intelecto humano que não tenha primeiro passado pelos sentidos, a não ser, dizia São Tomás de Aquino, o próprio intelecto e suas leis. Então, John Locke, a concepção que ele tem do homem, da natureza humana, é a seguinte: o homem, ele nasce como uma tábula rasa, ou seja, a mente humana é como uma tábula rasa, como um papel em branco, preenchida por nada, não tem nenhum preenchimento. Então, ao nascer, toda a mente do homem é como uma tábula rasa. Só que com o passar do tempo, com o exercício da experiência, essa folha em branco ela vai sendo preenchida. Então, o conhecimento ele vai se construindo a partir do preenchimento da mente humana por meio da experiência. E, primeiramente, da experiência sensível, mas não só da experiência sensível. Ou seja, não só da experiência que se realiza por meio dos 5 sentidos, que a gente pode chamar de experiência exterior, mas também por meio de um outro tipo de experiência, que é a experiência interior, que não é feita por meio dos 5 sentidos, mas é feita pela percepção da nossa interioridade, ou seja, dos objetos de nossa mente. Então, por exemplo, quando eu começo a pensar sobre o meu próprio pensamento, sobre os objetos de minha mente, eu estou tendo uma experiência interior. Quando eu vejo, escuto, sinto o gosto, o cheiro, a textura das coisas, eu estou fazendo experiência exterior. Então, a experiência ela possui também essas duas dimensões, uma dimensão exterior e uma dimensão interior. Um problema que é levantado pelo empirismo, que também é derivado do cartesianismo, é esse aqui, em relação ao que a distinção que Descartes faz entre propriedades primárias e propriedades secundárias. O que é que são propriedades primárias e propriedades secundárias? As propriedades secundárias para Descartes, conforme Descartes fala, Galileu falou disso antes dele, e John Locke também, os empiristas vão assumir esse tipo de divisão. As propriedades secundárias são as propriedades das coisas derivadas dos sentidos. Então, por exemplo, a cor, o sabor, o cheiro, a textura, são qualidades secundárias. Então, essas qualidades secundárias são subjetivas. A partir dessas qualidades secundárias, que são subjetivas, o senso, um outro sentido que Aristóteles chama de sentido comum, e os empiristas não fazem referência a esse sentido comum, mas existe algo, eles dizem que existe algo na mente humana que faz com que o homem ele capte, a partir da experiência que ele tem das qualidades secundárias, que são as qualidades que se relacionam com os 5 sentidos, faz com que ele capte as qualidades primárias. E o que seriam essas qualidades primárias? A extensão, as propriedades relacionadas com números, né? Com as qualidades quantitativas. Então, existem qualidades, entre aspas, qualidades qualitativas, que são aquelas secundárias, e qualidades, entre aspas, quantitativas, que são aquelas primárias, relacionadas com a extensão. Então, perceber a figura, perceber a extensão das coisas, por exemplo, de uma cadeira que está diante de mim. Como é que eu faço isso? Eu só percebo isso através da percepção de qualidades secundárias, porque eu percebo a imagem, a cor, por exemplo, dessa cadeira, ou a sua textura. Mas por trás dessa imagem, dessa textura da cadeira, eu capto uma outra coisa, ou seja, eu capto a sua extensão. Ou seja, eu capto que a cadeira é algo extenso, é algo material. Então, a extensão está ligada às qualidades primárias. E essas qualidades primárias são objetivas, ou seja, são as mesmas para todos. O peso da cadeira, a massa que a cadeira tem, ela é a mesma para mim e para qualquer outro que faça experiência dela. O tamanho da cadeira, a medida da cadeira é a mesma para mim e para qualquer outro que faça experiência dela. Ou seja, essas quantidades, elas são idênticas para todos os sujeitos que delas fazem experiência. Então, essas quantidades idênticas, elas são consideradas como objetivas. A mesma coisa não se pode dizer das qualidades secundárias. Por que não se pode dizer? Porque o sabor, por exemplo, o sabor de algo é algo subjetivo. Uma maçã pode ser azeda para mim, doce para outra pessoa. Então, os empiristas, eles tendem a considerar as qualidades secundárias relacionadas com a visão, com a audição, com o tato, com o paladar, com o olfato, tendem a considerar essas qualidades como subjetivas, de cada um tem um juízo próprio, subjetivo,
em relação a elas. Não são idênticas, não são as mesmas para todos, como são as qualidades primárias. Então, há já essa distinção em Descartes entre qualidade primária e qualidade secundária. Só que isso é um problema para os empiristas. E por que isso é um problema para os empiristas? Porque, de fato, os empiristas, eles apregoam que as qualidades primárias, isso é verdade, elas só podem ser percebidas por intermédio, por meio das qualidades secundárias. Ou seja, nós só percebemos o peso, a extensão, a figura, a imagem das coisas por meio dos sentidos externos que nós temos, dos 5 sentidos, por meio da percepção sensorial. Por meio da percepção sensorial. Então, se assim estão as coisas, e as percepções sensoriais são subjetivas, então parece que também subjetivas são as percepções primárias. Descartes não chegou a essa conclusão, mas os empiristas tiram essa conclusão. Principalmente quem tira essa conclusão é Berkeley. Isso vai conduzir essas bases do empirismo, essa afirmação de que o conhecimento é fruto inteiramente da experiência, ele começa na experiência, uma experiência que pode ser tanto exterior quanto interior, e de que nós não conhecemos coisas externas, mas conhecemos apenas os objetos da nossa mente, ou seja, aquilo que para nós aparece como objeto mental. Então, se é assim, nós não podemos provar, como dizia uma aí na última frase, que existe algo além dessas ideias que nós temos de nossa mente, nosso intelecto, nosso entendimento. Então, não se pode conhecer nada além dessas ideias, vai concluir Hume. Uma citação aqui que eu trago do livro 2º, do Ensaio sobre o Intelecto Humano, de John Locke. Aí o que é que diz Locke? Locke diz, chamo de ideia tudo aquilo que o espírito percebe em si mesmo, ou que é objeto imediato da percepção, do pensamento ou do intelecto. Veja aí, então, o termo ideia para John Locke significa qualquer objeto mental. Qualquer objeto mental que é percebido pelo espírito, ou seja, percebido pela mente, percebido pelo intelecto, pelo entendimento. Então, chamo de ideia tudo aquilo que o espírito percebe em si mesmo, o que é objeto imediato de percepção do pensamento ou do intelecto. Tá vendo aí? Então, ideia é isso aí, qualquer objeto mental. A concepção aqui de ideia, essa definição que John Locke vai dar de ideia, vai estruturar a compreensão posterior que os empiristas vão ter do termo ideia. Então, ideia é apenas um objeto mental. Atenção, John Locke não está dizendo de ideia é um meio a partir do qual nós conhecemos coisas exteriores. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ideia é um objeto mental. Tá certo? É só isso que ele diz. Então, atenção para isso. Depois a gente vai voltar a esse ponto. Continuando aí a citação dele. Já o poder de produzir uma ideia em nosso espírito, eu chamo de qualidade do sujeito em que reside tal poder. Assim, uma bola de neve tem o poder de produzir em nós as ideias de branco, frio e redondo. E chamo de qualidade os poderes de produzir essas ideias em nós, assim como estão na bola de neve, ao passo que, enquanto sensações ou percepções do nosso intelecto, chamo de ideias. Vejam, ele está dizendo que é a mesma coisa, só que em perspectiva diferente. Na perspectiva do sujeito que produz, ou seja, da bola de neve, isso aí, a cor da bola de neve, o branco, o frio da bola de neve, a figura redonda. Então, em relação à bola de neve, isso aí se chama qualidade. Em relação ao intelecto, à mente humana, isso se chama ideia. Tá certo, pessoal? Essas ideias que podem ser ditas ou percepções ou sensações, mas de qualquer modo são ideias. Então, qualidade a partir do ponto de vista da coisa, ideia a partir do ponto de vista do sujeito. Agora, atenção, qual é o problema que há nisso aqui? Qual é o problema que acontece aqui? Vamos ver já já, vamos ver no próximo slide. Olha o que é que John Locke diz no Ensaio sobre o Intelecto Humano. Parece-me que o conhecimento nada mais é do que, vamos ver aí o que é o conhecimento, a percepção da conexão e da concordância ou então discordância e do contraste entre as nossas ideias. Então vejam, o conhecimento humano para John Locke diz respeito à conexão, ou seja, a concordância, conexão ou concordância, ou a discordância e contraste entre nossas ideias. Então conhecer é conhecer como é que as ideias se relacionam umas com as outras. Quais ideias concordam umas com as outras e quais ideias discordam umas das outras. Então, conhecer é isso. É muito parecido com a definição de filósofo, que para Platão é o mesmo que de dialético, que é dado lá no livro O Sofista de Platão. Nesse sentido, o John Locke é bem tradicional, né? Ele é platônico. Platão dizia, no livro O Sofista, ele dizia que ao tentar definir a figura do sofista, tentar definir o que é o sofista, ele acabou por descobrir o que é o dialético, ou seja, o que é o filósofo, que para Platão, dialética e filosofia, diferente de Aristóteles, que fazia a distinção entre dialética e filosofia, para Platão, dialética e filosofia é a mesma coisa. Mas Platão vai dizer,
procurando descobrir o que era o sofista, acabei descobrindo o que é o dialético, ou seja, o filósofo. E o que é o dialético e o filósofo? É aquele que é capaz de dizer como é que as ideias elas se relacionam umas com as outras, ou seja, que ideias participam uma das outras, lá no mundo ideal, né? E que ideias não participam umas das outras. Um exemplo clássico que aparece, o exemplo do ser, do mesmo e do outro. Dizia Platão, né, nesse escrito sofista. Ele dizia, o mesmo é diferente do outro. São dois termos diferentes, né? São duas ideias diferentes. O que é que significa dizer que essas duas ideias são diferentes? Significa dizer que a ideia do mesmo, ela não comunga com a ideia do outro, não tem nenhuma relação, nenhuma conexão com a ideia do outro. Então, o mesmo não tem relação, não tem conexão com a ideia do outro. Certo, pessoal? O mesmo não tem relação com a ideia do outro. Então, existe uma não participação da ideia do mesmo e da ideia do outro. Porém, o mesmo e o outro participam de uma ideia comum, que é a ideia de ser, porque o mesmo é e o outro também é. Esse exemplo simples aí, ser, mesmo e outro, o mesmo e o outro não participando um do outro e o ser participando dos dois, nos faz entender como é que acontece a relação das ideias. Existem ideias que comungam uma com as outras, como é a questão como é a ideia do ser e a ideia do outro, a ideia do ser e a ideia do mesmo, e existem ideias que não comungam uma com as outras, como é a ideia do mesmo e a ideia do outro. Então, para Platão, o dialético, ou seja, aquele que conhecer para Platão é justamente isso, é recordar como é que as ideias se relacionam umas com as outras. Veja, o que John Locke está fazendo aqui, está fazendo a mesma coisa, a mesma proposição, só que ele está tirando a orientação do mundo ideal e colocando na mente humana. Parece-me, ele diz, talvez ele não tenha certeza, né? Lá no livro 4, parece-me que o conhecimento nada mais é do que a percepção da conexão e da concordância, ou então da discordância e do contraste entre nossas ideias. Ou seja, em fim de contas, é a mesma coisa. Como é que as ideias elas se conectam, se relacionam umas com as outras, e como é que elas se separam e não se relacionam, elas contrastam umas com as outras. Parece haver aqui uma certa contradição no que John Locke está afirmando. Por que parece haver uma contradição? Vejam aqui, ele faz uma distinção entre a ideia e a qualidade. Ele diz, do ponto de vista do sujeito, ideia é aquilo que o sujeito são aquelas percepções ou sensações mentais que o sujeito tem das coisas. E do ponto de vista das coisas, a qualidade é aquilo que faz com que eu tenha essas percepções, aquilo que provoca em mim essas percepções a partir das coisas. Mas vejam, como é que John Locke sabe disso? Olha o problema aqui implícito. Se ele vai dizer que o conhecimento é apenas uma relação entre ideias, uma relação de concordância ou discordância entre ideias, conhecer é basicamente isso, então como é que eu sei que existem coisas externas que provocam essas ideias em mim? Se essas coisas externas não são ideias. Essa é a grande questão que é colocada aqui, da crítica que é feita pelos primeiros empiristas ao pai dos empiristas, que é John Locke. Então, de fato, se eu só conheço ideias, a relação entre as ideias, a concordância ou a discordância entre as ideias, eu não posso conhecer coisas externas, eu só posso conhecer conteúdos mentais. O conhecimento diz respeito apenas a conteúdos mentais, não a coisas exteriores. Então, isso significa que eu não posso conhecer nada das coisas exteriores. Eu só posso conhecer as minhas ideias. E se é assim, como é que eu sei que são as coisas exteriores que provocam as ideias? Se eu não sei nada sobre elas, sobre as coisas exteriores. Eu só sei a respeito das ideias. Então, recapitulando, primeira coisa, ao nascer, segundo John Locke, a mente do homem é como uma tábula rasa, é um papel em branco. Todo conhecimento se constrói a partir da experiência, diz Locke. Primeiro da experiência sensível, que é a experiência externa, mas também da experiência interior, que é uma experiência interna, né? Só que há um problema aí. Se nós só conhecemos ideias, como conhecemos a existência de coisas reais que produzem essas ideias? É a grande questão que John Locke não responde, né? E que serve de crítica para a proposição por parte de outros empiristas de outros tipos de filosofia empirista, como, por exemplo, do bispo anglicano George Berkeley. Então, Berkeley, ele, partindo da concepção de John Locke sobre a filosofia, da crítica que John Locke faz às ideias inatas, George Berkeley, também como empirista, ele vai se preocupar justamente com essa questão que está em vermelho, que é deixada em aberto. Um dos argumentos principais que Berkeley vai utilizar é justamente fazendo menção à questão das qualidades primárias e secundárias. Então, as qualidades primárias se conhecem por meio das secundárias, né? Os empiristas aceitam isso, ou seja, as qualidades primárias, que são as qualidades relacionadas com a quantidade, com a extensão, elas são conhecidas a partir das qualidades secundárias, ou seja, a partir dos 5 sentidos. Primeiro, eu tenho uma imagem, eu vejo, eu sinto cheiro, eu sinto gosto, eu toco, e depois é que eu descubro que essas coisas são extensas.
Mas eu descubro que elas são extensas a partir, primeiro, das qualidades secundárias, que são subjetivas, lembremos disso. Ora, se uma coisa só é descoberta por meio de outra, e essa outra é subjetiva, significa que o conhecimento que eu tenho das qualidades primárias também é subjetivo, porque ele é derivado do conhecimento que eu tenho das qualidades secundárias, que é subjetivo. Não pode ser objetivo o conhecimento das qualidades primárias, como queria Descartes. Descartes dizia, é objetivo, porque é o mesmo para todo mundo. Berkeley vai dizer, não pode ser objetivo. E por que não pode ser objetivo? Porque eu só chego a ele por meio das qualidades secundárias. E como o conhecimento das qualidades secundárias é subjetivo, também deve ser subjetivo o conhecimento que dele é derivado, ou seja, das qualidades primárias. Então, essa é a primeira coisa, né? A primeira crítica a ser feita. Todo conhecimento é subjetivo, diz Berkeley. A conclusão que ele chega. Ou seja, levando radicalmente a sério a proposta de Locke, não há outro modo, não há uma escapatória para isso. Não há como afirmar outra coisa. A consequência lógica desse tipo de premissa que é colocado por Locke só pode ser essa. Todo conhecimento é subjetivo. Continuando aí, outra conclusão que George Berkeley tira. Como as representações, ou seja, as nossas ideias, que são sempre ideias que partem de qualidades secundárias. Então, como as representações são os limites últimos do conhecimento humano, ou seja, como nós só podemos conhecer ideias, como dizia Locke, já que conhecimento é um conhecimento da relação entre ideias, então só conhecemos as representações, ou seja, nós só conhecemos conteúdos mentais. Nós não podemos conhecer nada de objetivo, nada de exterior, nada além do conteúdo mental. Eu só posso conhecer o conteúdo mental. Conclusão, o mundo material é uma ilusão, diz George Berkeley. O mundo material é uma ilusão. O que existe de fato é o quê? É o mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o mundo material. É estranho isso, né, pessoal? É estranho por quê? Porque isso é uma conclusão necessária que deve ser tirada você aplicando radicalmente os princípios do empirismo. Então, veja, quando a gente escuta o termo empirismo, a gente começa a pensar que eram filósofos que se preocupavam com a concretude das coisas, com o mundo concreto, o mundo da experiência, o mundo real, o mundo objetivo, ou seja, o mundo que não depende de nós, é o mundo que está aí, que é dado. Só que o empirismo, se ele for, de fato, levado a sério, se as premissas que são colocadas por Locke, primeira premissa, todo conhecimento é derivado da experiência. Segunda premissa, o conteúdo da experiência são apenas ideias. E que conhecer é apenas saber a relação entre ideias. Então, se a gente levar a sério isso, a conclusão a ser tirada é que é impossível conhecer o mundo material. A única coisa que nós podemos afirmar é que existe um mundo espiritual. Esse tipo de pensamento aqui, ele é uma derivação justamente dessa ideia platônica do mundo ideal. Ou seja, conhecer para Platão é conhecer a relação das ideias. Mas Platão não colocava isso na mente humana, ele colocava isso no mundo divino, né? Um mundo perfeito, o mundo ideal, do qual esse mundo aqui que nós vivemos é apenas uma cópia. Então, esse mundo aqui é que é a aparência desse mundo ideal de Platão. Mas o que é que Locke está fazendo? Locke está criticando Descartes em afirmar que não existem ideias inatas e que o conhecimento é baseado simplesmente na experiência. Só que o erro de Locke, vamos falar de erro agora, né? Vamos falar, o problema que Locke cria é o problema de achar que conhecer é conhecer ideias. E mais ainda, conhecer ideias simples. John Locke, quando nós vemos uma bola de neve, John Locke diz, nós não estamos, a observar uma bola de neve, conhecendo uma bola de neve. O que nós conhecemos de fato é a cor, a figura, a temperatura desse objeto. Nós estamos captando pelos sentidos isso. E depois é que nós, pensando sobre a experiência que nós fazemos, dessas ideias singulares, dessas ideias simples, é que nós criamos pela nossa imaginação uma ideia complexa. A gente chama essa ideia complexa de bola de neve. Mas, na verdade, o que nós entendemos, a experiência que nós fazemos, não é de uma bola de neve. Nós fazemos experiência de uma cor, de uma figura, de uma temperatura e de várias outras coisas que entram através dos sentidos, que são criadas em nós por aquilo, entre aspas, que nós chamamos de sensação. Mas atenção, pessoal, Locke acreditava que as coisas externas ainda provocavam em nós outras coisas. Ou seja, ele era um empirista que acreditava na existência objetiva de um mundo exterior. Então, ele era esse tipo de empirista. Existe um mundo objetivo que é causa das sensações. Locke acreditava nisso. Só que o empirista que acredita que a experiência é a única fonte do conhecimento e que conhecer é conhecer ideias,
seja, conhecer fenômenos. Então, o empirista que acredita nisso, que o fenômeno fica só no fenômeno, então ele tem que concluir necessariamente, como Berkeley concluiu, que o mundo material, que nós afirmamos como existente, como separado de nós, é uma ilusão, que de fato nós não conhecemos o mundo material assim. Quando nós afirmamos isso, nós utilizamos de uma argumentação ilusória para fazer esse tipo de afirmação. Então, Berkeley nega a existência do mundo material. Berkeley diz, o que de fato existe é o espírito, é o mundo espiritual. Veja, a distância disso aqui para o idealismo alemão é muito curta. Então, Berkeley é um dos pais do idealismo alemão, né? Que transforma a matéria, né? Como Hegel transforma a matéria em puro espírito. Então, é isso que Berkeley está dizendo aqui, tudo é espírito. Nós temos a ilusão da matéria, mas não existe matéria, porque o que nós conhecemos é só conteúdo espiritual, é só ideia. Então, levando o empirismo aos seus extremos lógicos, a afirmação deve ser essa. Extremo lógico, quando eu digo extremo lógico, eu digo as suas consequências reais. Se eu partir das premissas levantadas por John Locke a respeito do conhecimento que acontece apenas por meio da experiência e acontece por meio de ideias simples, então a única conclusão possível é essa. Eu não conheço coisas, eu só conheço ideias. Olha o erro, pessoal. O problema está aqui nessa afirmação. Conhecer é conhecer ideias e não conhecer coisas. Olha, isso é uma premissa. Conhecer é conhecer ideias. É uma premissa que ele levanta. Mas vamos olhar onde é que essa premissa vai conduzir. Essa premissa vai conduzir. Primeiro, Berkeley já dizia isso. Berkeley estava completamente certo em relação a isso. Aceitando os pressupostos do empiristas, a conclusão a ser tirada é essa. Aceitando os pressupostos de John Locke, a única conclusão legítima é essa. Berkeley até serve de contraponto, né? Porque é um dos empiristas mais criticados, é Berkeley. Mas, na verdade, é o empirista mais lógico de todos eles, é Berkeley. Porque, de fato, ele conclui a partir das premissas que são postas. Ou seja, ele aplica um método morgeométrico aqui e tira as conclusões devidas. Mas vamos para a terceira conclusão, agora tirada não por Berkeley, mas tirada por David Hume. Hume diz, a diferença entre impressões que para John Locke eram causadas em nós a partir de corpos externos, mas Hume não vai dizer mais isso. Por quê? Porque Hume ele vai também, baseado nessas conclusões tiradas por George Berkeley, ele também vai concluir que a única coisa que pode ser, de fato, conhecida por nós são as ideias, são os conteúdos mentais, e não o mundo exterior. Ele vai, inclusive, chegar, depois a gente vai ver, a gente vai explorar um pouco mais de Hume hoje. De Berkeley a gente vai explorar só essa afirmação, só essa argumentação aí do meio que vocês veem aí, mas vamos passar já para Hume, porque é interessante ver a conexão desses empiristas, né? Não adianta estudar um separado sem fazer conexão com os outros, porque Locke é apenas um momento da passagem, é uma pedra no caminho, né? Você pisa nela e a outra pedra é Berkeley e no final é Hume, que vai tirar a conclusão de tudo. Todas as pedras anteriores vai compor o caminho. Então, Hume dizia, a diferença entre impressão, que é provocada pelos objetos externos, segundo Locke, mas para Hume não é assim, a única diferença entre o que Locke chamava de impressão não, ele não chamava assim, mas de percepção dos sentidos, ele chamava, de sensações, né? Então, a diferença entre as sensações, que Hume vai chamar de impressão, e as ideias, que são os conteúdos mentais mais corriqueiros, diz Hume, é apenas de intensidade, porque, na verdade, tudo é conteúdo mental. Não se pode conhecer nada além das nossas representações. É a mesma conclusão de Berkeley. Nós só podemos conhecer ideias, relações entre ideias. Então, se é assim, nós só podemos conhecer relações entre ideias, não se pode conhecer nada além de representações. Mas aí Hume tem um problema. Existem ideias que são mais nítidas, mais fortes. Por exemplo, quando nós vemos uma coisa, vocês estão olhando para mim agora, né? Olhando para mim nessa tela. Então, vocês estão tendo uma visão de uma imagem numa tela. Essa imagem para vocês é muito nítida, é muito forte. Daqui a algumas horas, vocês vão fechar o computador e vão sair daqui da frente desse computador, vão perder minha imagem. Só que vocês vão poder lembrar da minha imagem. Ah, eu lembro que o professor acabou de dar aula e da imagem do professor Galileu lá na tela do computador. Ora, qual é a diferença entre a percepção que eu tenho aqui na frente da tela do computador para Hume e a memória que eu faço depois? Qual é a diferença? Hume diz, a diferença é apenas de intensidade, na verdade é a mesma coisa. Então, o que eu sei, o que eu conheço quando eu estou olhando aqui para o meu professor na tela? Eu conheço uma imagem, mas essa imagem é uma percepção interior que eu tenho. Eu não conheço a coisa exterior que provoca essa imagem. É uma ilusão pensar que essa coisa exterior provocaria a imagem, porque, na verdade, tudo que eu tenho conhecimento é da imagem. Eu não tenho conhecimento da coisa exterior, eu só tenho conhecimento da imagem. Então, a diferença entre a percepção, que ele vai chamar de impressão, e a memória que eu vou ter depois, que ele vai chamar de ideias, é apenas a intensidade. As impressões, que são
tipos de ideias são mais fortes e nítidas, e a memória, que ele vai chamar de ideias, são mais fracas. É só isso, pessoal, a diferença. Mas, na verdade, são uma e mesma coisa. A diferença, então, é de grau, não de essência. Então, as impressões são fortes e nítidas, segundo Hume, as ideias são mais fracas e apagadas, sendo apenas imagens das impressões. É como se a impressão fosse uma imagem e a ideia fosse uma imagem da imagem. A impressão já é uma imagem e a ideia é uma imagem da imagem. As impressões são ideias fortes e nítidas. E as ideias propriamente ditas são impressões fracas e apagadas, né? Como diz aqui o David Hume. Qual é a conclusão que a gente tira disso aqui? Se não há diferença entre impressões e ideias, então todo conhecimento diz respeito a representações mentais. Ou seja, eu só estou explanando aquela conclusão que eu já mostrei antes. Né? É por isso que todo conhecimento é apenas representação. O intelecto só pode conhecer a si mesmo, ou seja, os conteúdos mentais que ele possui. Não pode conhecer nada exterior ao próprio intelecto. O intelecto não conhece nada exterior ao próprio intelecto. Só conhece suas ideias. Veja onde o empirismo vai conduzir, aonde o empirismo vai conduzir. Parece brincadeira, né? O empirismo está partindo, e para o senso comum é isso, o empirista é alguém que é ligado ao mundo externo, está partindo do mundo externo, do mundo concreto. Acaba concluindo que o único mundo existente é o mundo do pensamento. Veja como o empirismo abraça o seu extremo. Os empiristas parecem muito mais racionalistas do que empiristas. Ou seja, o empirismo conduz ao idealismo. Ou seja, a crença de que tudo se reduz a pensamento. Hume diz, conhecer, como dizia lá John Locke, conhecer a relação entre ideias. E que relações são essas? Hume faz um levantamento de algumas relações. Então, as duas relações mais importantes entre ideias é a relação de semelhança e a relação de causalidade. Então, vamos olhar primeiro essa relação de semelhança. Né? Ideias simples, como a ideia do frio, a ideia do branco, a ideia da bola, do círculo, né? Da esfera, a ideia esférica, que são ideias simples. Então, essas ideias simples que estão na memória, são frutos da memória, né? Ou da imaginação. Memória e imaginação são praticamente a mesma coisa. Essas ideias simples, elas são resultado das impressões simples, ou seja, elas são resultado de outras ideias que antes eram mais fortes e nítidas. Mas, na verdade, lembrem, impressão e ideia é a mesma coisa. Então, as ideias simples são representações exatas das impressões simples. Mas as impressões vêm da onde? David Hume não explica, é uma criação mental, elas são criadas na mente. Mas como é que elas são criadas, isso não pode ser explicado. O senso comum diz que elas são criadas, o instinto comum diz que elas são criadas a partir de coisas externas, como dizia John Locke. Mas não existe nenhuma certeza em relação a isso. Então, se não existe certeza, a gente abandona a proposição, porque há dúvida sobre ela, né? Não é uma proposição certa nem cientificamente provável. Não se pode provar isso. E as ideias complexas? As ideias complexas, como, por exemplo, a ideia de bola de neve, que é formada a partir das ideias simples de circunferência, de frio, de branco. Então, junta essas ideias e tem a ideia de bola de neve. Essas ideias complexas, elas guardam certa semelhança, embora imperfeita, com as impressões originais. Outro exemplo do Minotauro. Então, o que é um Minotauro? É um homem com a cabeça de touro, né? Então, o Minotauro é uma ideia que é fruto da imaginação, e essa ideia ela tem certas semelhanças com ideias de impressões, ou seja, com a impressão que eu tenho do homem e com a impressão que eu tenho de um touro. Eu junto as duas e formo a ideia do Minotauro. Então, veja, dos modos de relacionar ideias é através das semelhanças. Eu brinco com as semelhanças. Então, o Minotauro é semelhante à ideia de homem e é semelhante à ideia de touro. A bola de neve tem certa semelhança com a ideia de frio, com a ideia de círculo e com a ideia de branco. A outra relação entre ideias é a relação de causalidade, que é uma das principais, que aparece em Hume. Hume diz, a relação de causalidade é aquela que regula a experiência. Mas o que é a causalidade, na verdade? Aí isso é um problema. A causalidade para Hume é a sucessão entre duas ideias. É a contiguidade que existe sempre na sucessão entre duas ideias. Por exemplo, eu corto minha mão, eu sinto dor. Então, eu vejo lá minha mão cortada e eu sinto dor. Então, existe uma relação de proximidade entre o corte da mão, a sensação de ter a mão cortada, e a dor que eu sinto depois. Então, eu uno essas duas ideias, a do corte e a da sensação da dor, e eu digo que o corte criou a dor, que o corte é causa da dor. Mas Hume vai dizer, na verdade, eu não sei se é de fato assim. Eu só tenho as duas ideias. Eu tenho a ideia do corte, que eu sinto,
a pele cortada, ou a pele queimada, e a ideia da dor. Eu queimei minha pele. Depois começa a doer. Então, eu sempre, quando queimo a pele, eu também percebo essa outra ideia da dor. Então, eu uno essas duas coisas, de tal forma a pensar, a imaginar que toda vez que eu me queimar, eu vou sentir dor. Então, é como se eu criasse. Existe essa relação de sucessão de ideias que é proveniente apenas do simples hábito. É o hábito de eu ter me queimado uma vez, duas, três, quatro, ter sentido sempre dor depois. Então, eu digo a dor da queimadura é causada pela queimadura. Mas, de fato, eu não colho cientificamente o nexo causal entre uma coisa e outra. O que eu colho é só a sucessão de duas coisas. E por hábito eu digo, eu tenho um hábito sempre de ver essas duas ideias que se sucedem uma a outra, então eu digo que uma é causa da outra. Então vejam que explicação, né? Essa do David Hume, que explicação. A que ponto nós chegamos, pessoal? Que ponto que eu digo nós não, eles, os empiristas chegaram, né? Então vocês vejam, esse tipo de explicação soa anormal para nosso ouvido, né? Soa anormal, porque parece um absurdo quando você observa isso a partir do ponto de vista do senso comum. Thomas Bride, que era um pastor anglicano, e ele vai dizer justamente isso. Ele vai dizer, me perdoe, Hume, me perdoe esses grandes filósofos, John Locke, David Hume, me perdoe eles, mas essas afirmações que vocês estão fazendo aí é um completo absurdo. É um completo absurdo. Vai de encontro ao senso comum. Dizer que a queimadura ela é causa da dor apenas porque a queimadura é uma ideia que sempre aparece em conjunto com outra ideia, do aparecimento sempre em conjunto dessas duas ideias. Eu crio uma relação e eu imagino que no futuro essas duas ideias vão continuar aparecendo assim por causa do hábito. Eu crio essa relação e eu chamo isso de causalidade, então eu explico a causalidade dessa forma. Sem dizer que, de fato, a queimadura cria a dor, isso é contra o senso comum, né? Contra o bom senso. A gente tem que ligar, sempre quando a gente escuta esse tipo de reflexão, tem que ligar uma luz, né, na cabeça da gente. Não é possível que alguém leia uma coisa dessa e não ligue uma luz de alerta, né? Epa, peraí. O que é isso aqui? O que é que ele está afirmando aqui? Que absurdo é isso aqui? Aí o Thomas Hardy vai dizer, não, mas talvez eu tenho até vergonha de dizer isso, porque às vezes quando eu digo isso, eu me sinto muito burro. Porque as pessoas podem olhar para isso e podem dizer o seguinte, olhar para mim como na parábola lá do rei que está nu, né? Olhar para mim e dizer, você só não tem inteligência para entender o que David Hume está dizendo. É só isso o problema. E você não tem inteligência suficiente para entender o que David Hume está dizendo. É como na parábola do rei que está nu, né? O rei queria um vestido original, diferente de todo outro vestido que ele tinha tido, e ele estava matando os costureiros que iam lá, né, os alfaiates que iam lá para propor um vestido a ele. Ele não gostava, mandava matar o alfaiate. Aí chegou um alfaiate lá muito inteligente e disse, eu tenho uma ideia aqui. Aí ele disse, senhor rei, eu vou construir para o senhor um vestido invisível. E ele construiu esse vestido invisível, né, na mente dele, e ele propôs isso ao rei, e vestiu o rei com esse vestido invisível. Só que o rei, ele quando olhava para o vestido, ele não via nada, ele estava nu, né? O vestido era invisível, ele estava nu, só via o corpo nu dele. Só que o alfaiate disse, só consegue ver esse vestido quem é inteligente. Então o rei olhava e não via nada, mas como ele não queria dizer que era burro, ele dizia, não, eu estou vendo aqui de fato o vestido. E todo mundo da corte olhava para o rei nu, via que o rei estava nu, mas dizia, não, que vestido belo, bonito, porque ninguém queria se considerar burro, né? Considerar ignorante. Até que uma criança disse, mas o rei está nu. Então parece esse tipo de coisa, né? O Thomas Wright fazia justamente referência a esse tipo de coisa. Parece que o negócio é tão complicado, a coisa é tão complicada depois de ver um filósofo dessa estatura dizendo essas coisas, que eu, coitado, Thomas Wright, um pastor de uma igreja anglicana, né? Eu, pastor aqui um simples pastor, eu afirmar que David Hume, olhar para David Hume e dizer, mas você não está vendo que o rei está nu? E é interessante que David Hume, ele recebeu as críticas que foram feitas ao Tratado da Natureza Humana, que foi lido por Thomas Hardy. Thomas Hardy, quando ele compôs aqui esse livro, Investigação sobre a Mente Humana, ele diz isso no prefácio, né? Ele diz, eu li o Tratado da Natureza Humana de David Hume, e eu critiquei os absurdos que eu encontrei nesse tratado. Mas quando eu estava criticando esses tratados, os absurdos que David Hume dizia, eu ficava constantemente me perguntando, mas será que o louco não sou eu? E David Hume, quando pegou a crítica que Thomas Hardy tinha feito a ele, David Hume dizia, não, isso é mais um que quer criar fama sobre os outros, em cima dos outros. Então, para David Hume, fazendo também uma recapitulação aqui dessa segunda parte, né? As ideias provêm das impressões. Tudo é ideia.
Só que umas ideias fortes e nítidas a gente chama de impressão e as outras a gente chama simplesmente de ideias. Mas tudo é ideia. As impressões de sensação, que são colhidas pelos 5 sentidos, têm sua origem na alma, mas não se sabe qual a sua causa. Não se sabe qual a sua causa. Se são, de fato, corpos externos, né, que causam isso aqui. As impressões de reflexão nascem da reflexão sobre o próprio pensar. Então, são dois tipos de impressão. Impressões de sensação, que nascem dos 5 sentidos, da atuação dos sentidos, só que ninguém sabe, diz David, ninguém sabe como é que isso acontece. Aparece lá na mente, mas de onde vem ninguém sabe. Porque ninguém pode afirmar que é do mundo exterior. Por quê? Porque o mundo exterior é uma ilusão. Eu não posso conhecer o mundo exterior. Pessoal, isso não é brincadeira, não. É desse jeito mesmo que é afirmado. Depois a gente vai ler alguns trechos da obra dele. Vejam, ele é empirista, de fato, porque o que, é que ele está fazendo aqui? Ele tá pegando o senso comum que nos faz ter a certeza da existência, por exemplo, do mundo, da existência de outras pessoas, da minha própria existência. O senso comum que me faz ter certeza que eu nasci de 2 pais, de um pai e de uma mãe. Então, se eu nasci de meu pai e de minha mãe, meu pai e minha mãe são minhas causas. Mas David Hume diz, não, eu não posso afirmar isso, porque o conhecimento por causa é uma ilusão. Eu não posso afirmar, eu só posso afirmar a sucessão das ideias, ou seja, eu tenho uma ideia do meu pai e de minha mãe, e depois tem outra ideia que sou eu. E como essa ideia foi suceder uma a outra, eu digo que é causada pela outra, mas eu não posso afirmar que é causada. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Eu não posso provar isso. O problema sempre desses empiristas é isso. Eu não posso provar isso. Vocês lembram do texto anterior, da leitura que a gente fez do texto anterior sobre definição e prova lá em Blaise Pascal? O que é que Pascal dizia a respeito disso? Nem tudo pode ser provado. Ou seja, a prova ela faz parte do método geométrico, do método da filosofia, o método da investigação filosófica, mas só até certo ponto, ou seja, até o ponto em que eu chego a experiências primitivas, que são expressadas a partir de proposições primitivas, que por sua vez são formados por termos primitivos. Ou seja, termos que não comportam mais nenhuma definição e proposições que não comportam mais nenhuma prova pelo emprego de outras proposições. Então, esse pessoal aqui não leu Blaise Pascal. Esse leu muito mal, né, Blaise Pascal. Porque Blaise Pascal já alertava para isso. E além de Blaise Pascal, Thomas Wright também já resolveu esse problema. Só que Thomas Wright não foi lido, Pascal não foi lido com a seriedade que era necessária. Esse tipo de questão aqui vai evoluir. Os empiristas e os racionalistas vão evoluir para o kantismo, primeiramente, para Immanuel Kant, que vai afirmar que conhecer é conhecer só, da mesma forma que os empiristas estão afirmando aqui, que conhecer é conhecer apenas fenômenos, ou seja, coisas que se apresentam para nós. Mas nós não podemos saber a coisa em si, ou seja, sobre os números, só como as coisas são para nós. Ou seja, o mesmo princípio de David Hume. E Immanuel Kant vai dizer, David Hume foi quem me ajudou a acordar do sono dogmático, do sono daqueles que acreditavam que de fato existia um mundo exterior que provocava certas coisas em nós. Então isso é um dogmatismo, afirmar isso. Então acordei desse sono dogmático. A gente poderia perguntar a Kant também, né? Se é assim, se nós só conhecemos fenômenos, como é que você sabe que os fenômenos são produzidos em nós a partir da coisa em si? Como é que você sabe que a coisa em si é a causa dos fenômenos? Então parece que a explicação de Kant ela retorna a John Locke, ao mesmo ponto inicial que John Locke partiu, que foi criticado pelos outros que levaram a cabo até as últimas consequências, tiraram as conclusões até as últimas consequências das premissas que eram colocadas pelo empirismo. Pronto, uma última coisa aqui, eu já falei isso para vocês já. Causa e efeito, ou seja, a causalidade, que David Hume chama de causalidade, ela é fundada no hábito de ver constantemente que uma ideia sempre segue outra ideia e de esperar que no futuro isso continue a acontecer. Olha, John Locke, ele acredita ainda no princípio de causalidade, como eu disse a vocês. Ele acredita que é o mundo externo que provoca em nós as ideias. As impressões primeiro, ou seja, as ideias de percepção, e depois as ideias que são as representações dessas percepções. John Locke acredita nisso. Só que isso, para a teoria dele, é contraditório. Porque, por um lado, ele diz que o conhecimento é só conhecimento de ideias, e, por outro lado, ele diz que nós conhecemos a causalidade, ou seja, que o mundo exterior provoca essas ideias em nós. Então, há uma contradição aí, né? E por isso é que o empirismo de Hume, o empirismo de Berkeley, é muito mais de acordo, é muito mais lógico do que o empirismo de John Locke.
Mas John Locke, ele ainda afirma a existência de Deus, a existência do mundo e a existência do eu. A existência do eu por intuição, intuição imediata, a existência do eu. Ou seja, eu intuo imediatamente que eu sou eu. Eu quero levantar meu braço, levanto, eu vejo, eu tenho vontade, eu decido. Então eu intuo diretamente isso, que eu sou eu, por intuição imediata, intuição direta. E Deus e o mundo por intuição, por demonstração, ou seja, de forma indireta. Porque como eu tenho ideias de sensações, e essas ideias de sensações não são criadas só por mim, mas elas são criadas por algo que causa isso em mim, então esse algo que causa isso em mim eu chamo de mundo. Então vejo de forma indireta, porque eu conheço ideias que não têm suas causas em mim. Então elas só podem ser causadas por outra coisa que não sou eu. E ele chama isso de mundo. E de Deus porque o mundo é contingente, então ele precisa de um ser necessário. Um ser necessário para que ele seja. Então, é a partir do princípio da causalidade, sempre que Locke vai derivar a conclusão de que existe um Deus, existe um mundo, existe um eu. Mas Hume, ele se colocando contra o princípio, a objetividade do princípio de causalidade, ele também vai ter que negar que se possa conhecer o eu, o mundo e Deus. Ele vai dizer, nós continuamos a crer na existência continuada do nosso eu, mas apenas por instinto. Não existe nenhuma prova racional que nos assegure isso. Por que é que nós continuamos a crer na existência continuada do nosso eu? Porque nós temos a impressão de que as ideias que se sucedem no fluxo mental, elas se sucedem no mesmo fluxo mental. E a esse fluxo mental, essa unidade do fluxo mental, ela me dá a ideia da unidade que sustenta esse fluxo. Essa unidade seria o eu. Mas, de fato, eu não tenho uma intuição direta do eu. Eu não percebo diretamente o eu. Eu tenho essa impressão da continuidade. Mas, de fato, essa continuidade ela não me é dada. O que me é dado é a sucessão de ideias. É a sucessão de estados mentais. Então, eu não tenho a unidade. Eu tenho a sucessão, a experiência que eu faço é da sucessão de estados mentais. Não da sucessão de um eu unitário. Ora, se eu não posso nem intuir a unidade do eu, imagina a unidade de Deus e do mundo. Do mundo que era provado por John Locke a partir do princípio de causalidade, como o fator inicial que provoca em mim as ideias de sensação. Mas ele diz, mas a causalidade não é isso. A causalidade não é objetiva. A causalidade é apenas a relação entre ideias que se sucederam frequentemente no passado, e eu espero que elas continuem se sucedendo no futuro por causa do hábito. Então ele diz aqui, ó, a relação de causalidade nasce da experiência. A prioristicamente, ninguém, a partir de um objeto, poderia descobrir suas causas e seus efeitos sem a experiência. Ou seja, sem observar que uma ideia é sempre acompanhada por outra. Então, observando a água, a ideia da água, porque de fato eu não posso observar a água como coisa externa, né? O que eu tenho é a ideia em mim da água. Lembre que ideia para ele não é só imagem de memória. A própria percepção que eu tenho dos sentidos, quando eu olho para a água, essa percepção aí é uma ideia para Hume. Então, a percepção também é ideia, só que é mais forte, é mais nítida. E o que ele chama propriamente de ideia, que está lá na memória, que fica lá na memória, na imaginação, é mais fraca e mais opaca, né? Menos nítida. Então, observando a água, não há como deduzir de sua fluidez e transparência que ela pode sufocar. Ou seja, que se eu mergulhar, não vou conseguir respirar embaixo d'água. Então, o fato de eu me afogar quando eu estou embaixo d'água é também uma coincidência. A gente podia perguntar isso a David Hume. É uma coincidência, quer dizer que eu me afogo. A causa de eu me afogar não existe. A água não é a causa de eu me afogar. O que acontece de fato é que existe uma ideia de água e uma ideia de afogamento que acontece comigo. E essas ideias sempre acontecem, no passado sempre aconteceram em sequência, uma seguiu a outra. Quando o homem mergulhou e ficou lá, ele se afogou sempre. E eu imagino, na minha experiência pessoal também foi assim, eu quase me afoguei nas vezes anteriores que eu tentei. E no futuro, eu imagino que vai ser também assim, né? Veja, isso é difícil, né? De aceitar, né? Essa explicação de David Hume traz. De entender é fácil, entender, a gente está entendendo, né? De aceitar a explicação. Então, vejam aí, a natureza da experiência. Recordamos-nos de termos encontrado casos frequentes da existência de uma espécie de objetos e de uma outra espécie de objetos que sempre os acompanharam, ou seja, a água e o sufocar, e sempre existirem em ordem regular de contiguidade e sucessão em relação a eles. Associamos, então, e declaramos que um seja a causa do outro. Fazemos tal pelo hábito,
por instinto. Entretanto, a causalidade não é uma lei objetiva. Então, a pergunta que pode ser feita a David Hume: temos conhecimento seguro da existência de Deus, do nosso eu e do mundo? Que era respondida por John Locke como sim. Hume responderá, né? A pergunta não é se existe em Deus o nosso eu e o mundo, mas se podemos saber com absoluta certeza que eles existem. Então ele diz, o meu problema não é dizer que Deus existe ou não existe, que o nosso eu existe ou não existe, ou que o mundo existe ou não existe. O meu problema é de saber se eu posso com absoluta certeza afirmar que eles existem. E a resposta de Hume é negativa, né? Eu não posso. Eu não posso com absoluta certeza afirmar que eu existo. A unidade de minha consciência, eu não posso afirmar isso com absoluta certeza. E aí eu trago aqui um esclarecimento a respeito da existência das coisas agora, para a gente ter uma ideia do que Hume de fato diz de maneira um pouco mais pormenorizada, né? Então, sobre a existência das coisas, poderia ser provado sob a hipótese de 3 causas, diz Hume: dos sentidos, da razão e da imaginação. Mas será que pode a partir dos sentidos? Aí Hume diz, não pode ser provado pelos sentidos a existência das coisas. Por quê? Porque quando nós observamos as coisas, nós dizemos, né, dizemos que observamos as coisas, nós estamos ali captando ideias. Mas quando o sentido ele cessa, a captação dessas ideias também cessa. Então eu só sei que aquelas ideias são quando eu estou ali atualmente as experienciando. Por exemplo, eu estou vendo o professor Galileu aqui na tela, mas se eu fechar os olhos, eu deixo de ver. Então, quando meus olhos estão fechados, eu não posso mais afirmar que essa ideia, que é o professor Galileu aqui dentro de mim, existe, continua a existir. Então, pelo sentido, não pode ser provada pelos sentidos. Cessada a sua atividade, cessada a sensação, os objetos deixam de estar presentes aos sentidos. Se não pode pelos sentidos, pode pela razão? Aí diziam, não pode ser provado pela razão. As crianças e os rudes também têm essa crença. Ou seja, como as crianças e os rudes têm a crença de que as coisas externas existam, mas elas não têm o uso da razão, então não é pela razão que nós chegamos a essa certeza, a essa afirmação, certeza não, a essa afirmação da existência das coisas externas. Né? Então, não é pela razão também. E pela imaginação, será que é? Dizem, resta a imaginação. Coerência e constância de certos grupos de impressões fazem-nos esquecer ou negligenciar que as nossas impressões são sempre interrompidas e descontínuas. E supor que as percepções são mantidas juntas por sua única substância. Ou seja, é pela imaginação. Não é pela razão, não é pelos sentidos, mas é pela imaginação. Ou seja, nós imaginamos, porque há sempre um certo grupo de ideias que se juntam, que se sucedem umas às outras. Essas ideias são as ideias das sensações. Então, nós imaginamos que, de fato, essas ideias existam independente de nós. É pela imaginação que nós concebemos a existência das coisas. Conclusão. A crença na existência das coisas não tem nenhum valor objetivo. A única realidade é a das percepções. Agora, atenção para isso. Hume deixa ainda essa abertura aí. Ele diz, mas o instinto da existência das coisas não pode ser eliminado. Ou seja, por mais que eu queira me convencer de que não é assim como o Hume está dizendo, eu não posso fazê-lo porque o meu instinto não me permite. O meu instinto não me permite que eu adira a essa ideia que Hume está propondo. Ou seja, acreditar na existência das coisas é algo instintivo, é algo não racional. Não é parte da inteligência humana, é parte da natureza mais animalesca do homem, né? Acreditar na existência das coisas. Mas é algo tão enraizado na nossa natureza que nós não podemos pensar diferente. Nós somos obrigados a acreditar nisso. A existência do eu. Uma pergunta aí. Em nós, possuímos diferentes percepções que se sucedem. Seriam estas uma unidade? A unidade do eu, né? Do eu que é único porque percebe a sucessão das percepções? Hume responde, não. E por que não? Aí ele diz, olha, a identidade é atribuída às percepções pela imaginação e mais ainda pela memória. Ou seja, a identidade da existência das coisas, a existência das coisas externas é fruto da imaginação. Mas não só, a existência do eu também é fruto da imaginação. A identidade é atribuída à identidade do meu eu, não da existência de momentos de consciência, mas da existência continuada do eu. Não posso chegar à certeza sobre isso. Isso é fruto da imaginação. A identidade é atribuída às percepções pela imaginação e mais ainda pela memória. A memória nos dá a ilusão da continuidade das percepções.
mas na realidade são todas independentes e distintas. Então, mais uma vez, a questão não é se existe nosso eu, o que está além da cortina das ideias, sendo inacessível. Então, eu não posso responder essa questão, se existe nosso eu. Mas como se forma a crença na existência continuada de nosso eu. A existência atual do meu eu é dado imediato, mas não a continuada. A existência atual, ou seja, agora, eu sei que eu sou eu. Isso é um dado imediato. Mas o problema não é esse. O problema é saber se existe um eu como existência continuada. Quando você afirma a existência do eu atual, você está dizendo a existência do estado atual de consciência, que faz com que eu perceba certa coisa. Isso aí é uma verdade. Existe esse estado de consciência. Mas daí eu posso concluir que existe um eu, que eu chamo de Galileu, de Jefferson, de Júlio, de Camila? Não, não posso. Isso é fruto da minha ilusão, da minha imaginação. É só uma questão, é explicado pela imaginação, mas na realidade nada disso se prova. E de Deus? A não existência de um ser qualquer e também de um Deus é uma ideia tão clara e distinta quanto a sua existência. Tanto mais porque os argumentos mais fortes se baseiam na causalidade, que é hábito. Ou seja, Deus existe, Deus não existe, também não sei. Porque qualquer argumento a favor da existência e da não existência de Deus é baseado na causalidade. E como a causalidade é apenas um hábito, então qualquer argumento que afirme a existência de Deus ou a não existência de Deus é apenas fruto do hábito, está ligado apenas ao hábito. Então não pode ser considerado seriamente, diz Hume, né? Mas Deus também não pode ser, a existência de Deus não pode ser provada nem por instinto, como era a existência do mundo, que era mantida por instinto, e como era a existência do eu que também era sustentada por instinto. Mas a existência de Deus não dá para sustentar por instinto, porque o instinto não pode guiar-nos para um domínio que transcende a experiência empírica, e Deus transcende a experiência empírica. Então, o ceticismo de Hume, apesar de tudo isso aí, né, não é absoluto em relação ao conhecimento do eu e das coisas. Porque o homem não possui só faculdades cognitivas, mas também o instinto que pode guiá-lo com segurança em suas ações. Em relação ao que transcende a experiência empírica, o ceticismo é absoluto. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui com essa afirmação? Essa é uma afirmação que eu faço, né, interpretando o Hume. Então, para Hume, o ceticismo não é absoluto. Não é absoluto por quê? Porque existe uma parcela do irracional, uma parcela de irracionalismo, que está vinculada com o instinto, que faz com que eu continue a acreditar, e deva continuar a acreditar, e não possa me revoltar contra essa crença de que o eu e o mundo existem. Apenas por instinto é que eu sou levado a isso. O ceticismo se salva só nesse ponto. Então é um ceticismo da razão, mas não é um ceticismo do instinto. Em relação ao que transcende a experiência empírica, ou seja, em relação à metafísica, e principalmente à existência de Deus, o ceticismo é absoluto.